O profeta fala daqueles soldados que estavam em guerra. Havia uns soldados que estavam em guerra por muito tempo. E, em determinado tempo, uma das mães do soldado mandou uma carta para ele. Quando a carta chegou, pela curiosidade, a carta chegou aberta, aí vários soldados pegou a carta e leu. E passava para o outro, e passava para o outro, e passava para o outro, até que chegou a carta num soldado, e quando ele começou a ler a carta, ele começou a chorar. E chorava e chorou durante toda a leitura da carta, e os demais soldados ficaram invocados. Por que nós lemos a mesma carta e não sentimos nada? Aí foram perguntar ao soldado por que ele estava tão emocionado por ler aquela carta. Ele olhou, mostrou lá no final, veja, essa é a assinatura da minha mãe. É claro que jamais iria fazer o mesmo efeito para vocês, mas ela é minha mãe. Irmãos, quando você lê a mensagem, quando você lê a Bíblia, quando você sabe que toda pregação do irmão Branham é uma carta de amor para você, e o sentimento que você tem por receber essa carta, é por isso que algumas pessoas não dão o mínimo valor numa literatura, nem sequer sabem que há uma tradução nova, nem sequer se preocupa em pegar, é porque eles não têm o mesmo sentimento de que essa carta, para ela ser escrita para nós, Deus que teve que levar um profeta ao deserto, teve que moer esse profeta, teve que preparar esse profeta com muitas feridas, teve que moer essa flor, como ele disse que a flor só exala o perfume quando ela é moída. Por isso Jesus foi chamado a rosa de Saron, porque ele foi moído no Calvário para sair o seu melhor perfume, para que nós pudéssemos estar hoje com o perfume de Cristo. E Paulo chega a dizer que nós temos o perfume de Cristo. Por quê? Porque essa flor foi moída. Então, quando nós, irmão, temos esse sentimento real, é como, por exemplo, esses dias eu estava lendo um testemunho, eu acho que era até de Belo Horizonte mesmo, de um motorista de ambulância que é acostumado a fazer socorro, a atender as pessoas. E um dia foi feita uma chamada e ele saiu desesperadamente. Quando ele chega lá no momento para socorrer a vítima, era um dos seus filhos que tinha sido acidentado e ele próprio, o pai, que tinha ajudado tantos. Você acha que o sentimento desse pai por ver um filho nessas condições não é maior do que fosse uma outra pessoa, por mais que ele fosse um homem temente, um homem autêntico no seu trabalho, mas ao constatar o parentesco, a unidade, o sangue, é diferente. É por isso que, quando nós, filhos de Deus, e temos essa experiência que nós somos os fiéis em Cristo Jesus, e nós somos do mesmo sangue, o sangue que está no pastor, o sangue que está no diácono, o sangue que está no tocador, o sangue que está no membro ali, no meu irmão, é o mesmo, nós sentimos dores uns pelos outros. A prova de que nós não somos membros, não somos participantes da mesma família, é quando nós damos as costas para quem está morrendo, para quem está em necessidade, para quem está convalescente de uma enfermidade, quem está enfrentando um problema. Simplesmente nós não temos nenhuma lealdade, porque isso prova que nós não estamos dentro de uma filiação de família. Porque a preocupação de nosso Deus é nos fazer ser uma família em Cristo Jesus. Nós cantávamos corinho, irmão Eliseu, né? Uma família em Cristo Jesus, por muitos anos atrás cantávamos. Mas, na realidade, isso não é apenas um cântico. Isso é quando realmente você sabe que um filho de Deus, junto com você, na batalha, lutando por essa causa, e você tem o sentimento de que ele é um irmão seu. Você tem aquele amor pelo seu irmão, tal qual você teria ou mais
do que por um parente próximo, porque o sangue que corre no meu pai natural e o meu, isso tem uma unidade, isso tem uma força, isso tem um poder. É meu pai, é meu filho, é uma força. Mas quando nós nascemos de novo, recebemos a Cristo em nossos corações, já não é mais um sangue natural, é o sangue de Cristo. É o sangue que carrega vida, carrega sentimento, carrega amor, carrega perdão, carrega graça, carrega misericórdia, porque através desse sangue que foi derramado na cruz e que foi disponibilizado para nós, você encontrou o perdão de seus pecados. Foi no sangue de Jesus Cristo, porque no sangue tem compaixão, no sangue tem misericórdia. É por isso que eu creio que foi uma citação do irmão Brano, não sei se o irmão Renan lembra disso, que o irmão Brano diz que o sangue está na noiva, né? O sangue de Jesus está na noiva. Mas como é que nós provamos que o sangue de Jesus está na noiva? Se nós não temos o mesmo sentimento pelo caído, pelo fracassado, pelo desanimado, pelo que está doente, por aquele que está realmente em depressão, como é que nós podemos proclamar que realmente o sangue, esse sangue, o qual nós fomos alcançados em nossos pecados e agora correndo em nossas veias, e nós não temos o mesmo sentimento que ele tinha? Porque o profeta disse na mensagem Unidade, ele disse, o grande plano de Deus foi ser um com a sua família, ele tem uma família. Porque Deus era solitário, irmão. Deus tinha anjos, Deus tinha quem fizesse tudo para ele. Mas Deus não tinha alguém para dizer, esse é meu filho, eu posso abraçar o meu filho. E o homem completo é o homem que tem filhos, por quê? Porque ele pode abraçar a sua descendência, a sua família, o prolongamento da sua própria vida, que é o que Deus queria. Então, o que Deus, através dos seus profetas, seus apóstolos, seus pastores, Deus está trabalhando para que nós, num só Espírito, nascemos de uma palavra, de uma verdade, e esse sangue do Cordeiro, Cristo, possa estar caminhando em nossas veias, para que o nosso sentimento uns pelos outros não seja um sentimento religioso, porque a ligação que nós estamos vendo hoje no mundo é uma ligação religiosa. Eu pertenço ao tabernáculo fulano de tal, então eu tenho um companheirismo ao tabernáculo fulano de tal. Eu não posso encontrar nenhum membro que não seja daquele tabernáculo para ter algum tipo de companhia ou de comunhão, porque nós constatamos, irmãos, que esse corpo está dividido e que o sangue realmente não é o mesmo, não é o mesmo. A prova do sangue é a prova do sentimento. Como eu falei aqui na última mensagem que nós falamos aqui, quando aquele negro, aquele homem de cor, ele viu o sangue de Abraão Lincoln, que havia sido derramado para libertar a escravidão, ele não tinha como ficar sem chorar diante daquele quadro. Ele tinha motivo para chorar, ele tinha motivo para agradecer, ele tinha motivo para sentir o seu coração bater mais forte, porque alguém derramou sangue para tirá-lo da escravidão. Quando nós também que provamos, que nós vamos falar um pouquinho sobre esse sangue aqui, quando nós provamos desse sangue, nós provamos desta graça que ele derramou sobre nós, e ela está fluindo em nossas veias, irmão. Você não faz acepção de pessoas. Você olha o ser humano como um candidato à eternidade, mesmo se ele esteja pintado pelo diabo como o pior, como aquilo que realmente não se pode nem imaginar que um ser humano chegasse a essa condição. Mas o que deforma uma pessoa, irmão, o que deforma uma mulher, um homem, um jovem, não é a droga, não é propriamente a família que ele nasceu. O que deforma é o pecado. Que quando esse pecado ele é purgado e o sangue de Jesus Cristo é aplicado sobre o pecador, ele muda a sua fisionomia, ele é liberto, ele torna-se uma nova criatura e ele então faz parte de uma nova família. Aquele endemoniado gadareno, 2.000 demônios,
estava longe da família. Quando os demônios saem, ele se uniu, a família se uniu ao discipulado de Jesus, porque ele teve uma libertação. Que nós precisamos pensar que tipo de sangue corre em nossas veias, que tipo de sentimento cada um de nós temos. Será que esse sentimento que nós temos hoje é simplesmente um sentimento tão egoísta de que nós estamos trabalhando só pelos nossos? Jesus disse isso. Se você vai saudar só quem te sauda, que galardão que você tem? Qual é a bênção que nós temos se nós não percebermos que quando nós não éramos nada, foi assim que Jesus deu a vida por nós. Não é quando nós tornamos alguma pessoa boa, que merecemos a graça de Jesus. O que nós fizemos para merecer? Absolutamente nada. Mas foi isso que demonstrou o grande amor de Deus quando ele desceu até nós para dar a nós o seu próprio sangue. O que deve estar na veia de um convertido de Cristo, de um convertido do Senhor, é o sangue dele. Porque agora, Paulo diz assim, todos no céu e na terra leva o seu nome. Toda família na terra, toda família no céu leva o seu nome. Isso quer dizer que Paulo está mostrando para nós que a obra do Evangelho é para quebrar as barreiras, não para construir barreiras, mas quebrar as barreiras.